Olá, eu sou o Pablo da Carlink, ajudando você a ampliar os seus conhecimentos. E aí, turma, tudo bem? Então, hoje eu quero tratar com vocês um assunto bacana, onde eu vejo muita gente levar grandes prejuízos, tá? É um assunto nada relacionado à programação, à atualização de software, a utilizar equipamentos, nada disso. Algo, entre aspas, simples, mas ao mesmo tempo complexo. Vou falar com vocês sobre solda, sobre soldagem de componentes em uma placa, ok? Nós tivemos agora recente, um colega que ligou para a gente, foi mexer no painel de um Gol dessa linha G6 e no que ele foi mexer no painel ali, não sabia tirar a memória, não tinha domínio sobre a solda, danificou não somente a memória principal, mas também a trilha do painel. E ocasionou o quê? Toda uma dor de cabeça, porque não deu para extrair o arquivo do painel, não deu para gerar a chave. Pelo contrário, nós tivemos que trocar o painel e sair codificando todo o conjunto do carro. Ou seja, um serviço que era para simplesmente fazer uma cópia de uma chave, por conta de não ter a habilidade com solda, se tornou um prejuízo de aproximadamente uns R$2.000 a R$3.000 que ele teve ali, ok? Isso com peças usadas, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês, de uma forma clara e tentar ser o mais objetivo e simples possível, que é tranquilo você trabalhar com solda, tá bom? Trouxe alguns exemplos aqui de placas, para vocês, alguns equipamentos, vou mostrar aqui também, tá ok? E vou mostrar para vocês que você consegue tirar alguns equipamentos desses, alguns produtos desses, trabalhar desde que você de fato domine esse processo, ok? Aqui na bancada tem alguns equipamentos, eu já vou falar sobre eles, mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal, dê um like, chame aquele teu amigo. Vamos lá, galera, dá uma motivada na gente aí, beleza? Então, aqui nessa bancada eu tenho aqui, primeiro ponto, tá? Eu organizei o máximo possível. Segundo ponto de extrema importância, iluminação, ok? Você tem que ter uma iluminação boa. Como é que você vai enxergar componentes minúsculos numa placa se você está num ambiente escuro, ok? Agora eu tenho também algo de extrema importância, tá? Independente da idade, se você enxerga bem ou não, às vezes para você não correr o risco de ser enganado pelos seus olhos, uma lupa, tá? Tem diversos modelos de lupa. Tem essa aqui, ó. Tem essa, tem uma outra ali que a gente tem com lâmpada, enfim. Você escolhe a que você achar melhor para você, desde que você se sinta seguro e consiga de fato enxergar componentes minúsculos e principalmente entre as pernas dos componentes que nós chamamos SMD, ok? Então eu trouxe aqui algumas placas, como eu falei para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre esses equipamentos, esses produtos que estão aqui na bancada, tá? Existem mais produtos do que esse, tá? Eu trouxe aqui só uma ideia do que tem, mas que com isso daqui eu não uso nem metade para trabalhar no dia a dia. Mas para você que está iniciando, é interessante você conhecer os recursos que você tem, uma vez que às vezes da forma que eu trabalho, para você não é tão confortável e não é tão segura. Então você tem produtos e tem equipamentos que vai te auxiliar nesse processo, ok? Então vou começar aqui, ó, basicão. Preciso de um ferro de solda, beleza? Ferro de solda está aqui, né? Quando você pega o ferro de solda, até deixa ele esquentar bem, eu quero que você observe a ponta. A ponta está queimada aqui, ó. Com essa ponta eu não consigo fazer com que a solda tenha aderência. Ela vai expelir a solda, porque o aquecimento é muito grande, a ebulição dela é muito forte e acaba que ela faz repelir a solda ao invés de dar aderência, ok? Então eu vou diminuir um pouquinho a temperatura dele aqui, vou deixar ele esfriar um pouco, vou limpar a ponta dele e já vou mostrar para vocês como é que fica, ok? O ferro de solda, você tem uma infinidade de ferros de solda, tá? Uma vez que, para você utilizar um ferro de solda, por exemplo, nós estamos aqui em Brasília. Brasília tem uma temperatura, em média, 20, 22 graus aí. Pode-se dizer que na maioria dos meses do ano ali, tá? Já tem pessoas que trabalham na região norte, nordeste, que são temperaturas mais quentes, né? Enquanto tem pessoas no sul que a temperatura é mais fria. O que você quer dizer com isso, Pablo? Quando você vai utilizar a solda, né, que é justamente o composto químico que a gente precisa para colar o nosso componente eletrônico no circuito eletrônico, ou seja, numa placa, né, você soldar um componente em uma placa, você tem diversos modelos de solda, tá? Então quando você compra uma solda aqui, deixa eu tirar essa daqui do suporte,
quero mostrar para vocês aqui a composição química de uma solda dessa daqui, tá? Ela é composta por estanho e por chumbo, ok? Então você tem aqui, vou virar aqui para vocês aqui, nós temos aqui 63% de estanho e 37% de chumbo, no caso dessa solda, ok? Então não preciso de um ferro com a temperatura tão alta para poder estar derretendo essa solda, ok? Uma vez que o chumbo aumentar o percentual dele, o estanho diminuir, você precisa de ter um ferro de solda mais quente, né? Com a potência maior. Aí onde é que entra essa questão de você escolher bem o modelo da solda, e você tem que pensar em dois aspectos, tá? Primeiro, no trabalho do seu dia a dia, e outro, se eu tenho uma solda muito mole, né, que ela se derrete com muita facilidade, eu tenho a chance de ter ali o que a gente chama de solda fria, uma vez que você tem módulos que ficam instalados ali na parte do cofre do motor, ou seja, temperatura elevadíssima, tá ok? Então você tem que saber de fato qual o modelo da solda que você vai utilizar, tá? Outra situação é saber o ferro de solda que você vai usar, igual eu expliquei para vocês. Eu coloquei a temperatura alta, mostrei para vocês a ponta do ferro de solda como ficou. Uma vez que ela queimou, ela espelha a solda, então ela vai me atrapalhar. Ela vai meio que evaporar aquela solda, vamos dizer, entre aspas assim, ok? Eu diminui mais aqui a potência, ou seja, a temperatura do ferro, né? Porque eu estou utilizando não um ferro convencional, mas sim uma estação de solda. Então com ela, que é esse modelo aqui, ó, eu consigo aqui regular a temperatura do meu ferro de solda, ó. E eu tenho aqui em Fahrenheit e tenho em graus Celsius, tá? Então tem as duas leituras, se tratar de ser uma ferramenta importada, ok? Nessa base dela, eu tenho aqui o suporte para colocar uma espuma chamada espuma vegetal, ó, que é essa espuminha aqui, ó, ok? Quando você colocar essa espuma, você sempre molhe ela, pode jogar água mesmo, deixa ela bem ensopada, tá? Aí, ó, um pouquinho que eu peguei, ó, molhei minha mão, beleza? Por quê? Ele vai te ajudar a limpar a ponta do ferro, tá? Agora tá aqui, ó, vou diminuir a ponta. Quando eu limpar aqui na espuma, pode ver que já tá ficando prateado, ó. Já não tá preta daquela forma, não tá tão queimada. E aqui ele ainda tá quente, ó. Vou diminuir mais um pouquinho, tá? Hoje nós estamos até num dia quente aqui em Brasília, tá um período chuvoso, então tá dando aquela temperatura alta para depois chover, ok? Então, ferro de solda, tem estação de solda, eu consigo com a estação de solda regular tanto a temperatura quanto a potência ali para ter a solda que eu quero, né? De acordo com a minha temperatura e de acordo com o tipo de solda que eu tenho, ok? Mas existem ferros de solda convencional, né? Aqueles ferros, tem um aí, Nilton, para mim, por favor? Acho que tinha um aí em cima desse armário. Mas nós temos ferro de solda de 35 watts, 40 watts, 50 watts. Eu vou até mostrar um modelo para vocês, tá? Pronto, aqui ó, eu tenho uma base, né? Base para o ferro de solda. Assim como a estação geralmente já vem com a base, esse daqui você compra separado, ó. Isso você precisa ter, que é para no seu trabalho você poder apoiar a sua ferramenta, ó, e colocar aqui nesse espaço a sua espuma vegetal, ok? Então você pegou isso daqui, você pegou o ferro de solda, esse daqui é um ferro de solda, por exemplo, 34 watts, excelente aqui para Brasília, é um dos melhores ferros que nós temos aqui. Por quê? Se você tiver ele muito potente e ele aquecer muito, além dele poder não aderir a solda, ajudar na questão de aderir, ou até mesmo de você puxar ali a solda, você tem um problema também dele queimar a trilha da placa, né? Ou até mesmo o componente, uma vez que ele está com excesso de temperatura, ok? Então você tem que... Pablo, como é que eu vou descobrir? Cara, pega uma placa usada, que não presta para nada, compra ali a solda. Eu estou com a solda hoje aqui da cor laranja, mas eu gosto muito de utilizar do carretel da cor azul, ok? Pegue essa solda, entendeu? E vai testando ali. Eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar alguns componentes e vou tornar a soldá-los aqui, ok? Então você tem que testar. Poxa, não, eu estou com ferro aqui de 30 watts. Para mim soldar deu muito trabalho, a solda não consigo tirar a solda do componente, né? A solda tá endurecendo antes de eu limpar, então o ferro está fraco. Ah não, eu encosto o ferro de solda, a solda já evapora, vira uma bagunça, a trilha levanta, o ferro está muito forte. Então você tem que ter aí uma relação homogênea entre a temperatura e o estanho que você vai estar utilizando, ok?
Então aqui eu falei um pouquinho sobre o ferro de solda e sobre a solda, tá ok? Outra ferramenta de extrema importância para você que vai trabalhar com centrais, né, é o soprador, ou o que o pessoal chama de estação de retrabalho, ok? Que é justamente essa peça aqui, ó, essa ferramenta, tá? Qual que é a função dele? Quando eu ligo aqui, ele vai soprar um ar, vento mesmo, tá soprando um vento, tá ok? Aqui eu consigo regular a potência desse vento, deixar ele bem fraquinho ou bem forte, ó. E regulo também a temperatura. No display aqui, por exemplo, eu estou com 355 graus. Então, com essa temperatura, eu vou chegar aqui e vou conseguir extrair o componente sem utilizar o ferro de solda, ok? Você vai lá, sopra, né, vai aquecendo aqui. Lembrando que você, toda vez que for fazer esse tipo de trabalho, você tem que focar esse vento quente nas perninhas do componente, jamais em cima do encapsulamento dele, porque senão você pode queimar esse componente, você pode danificar o seu componente ali, ok? Então você tem que direcionar o vento. Outra coisa, você tem que escolher a potência do ar, né? O fluxo do ar que vai sair ali, porque se você exagerar muito, ele pode sair arrancando os componentes ao redor. Como disse um dia um colega da gente, né, que, Pablo, fui arrancar o componente aqui, na hora que eu soprei, os carrinhos saiu tudo da vaga. Como é que é agora? Então, imagina a infinidade de pequenos resistores, transistores, né, entre capacitores, entre outros componentes que tem ao redor de um processador, por exemplo, se você tiver que tirar esse componente, ok? Então, você, uma estação de retrabalho ali, o soprador, nome não falta para esse negócio. Você vai utilizar, tem que saber direitinho, direcionar certinho para você não ter nenhum tipo de problema, ok? Então, falei do ferro de solda, as duas ferramentas que eu tenho para soldar e dessoldar os componentes, ok? Agora nós temos aqui, falei também da solda, né? Falei da lente, e agora nós temos alguns produtos, por exemplo, eu tenho essa aqui, parece uma palha de aço, tá? Essa daqui na verdade, uma palha de aço, onde eu faço a limpeza da ponta do ferro, tá? Porque às vezes você vai lá, ele tá tão sujo que você não consegue limpar só com espuma. Você vem aqui, ele dá mais ou menos uma polida, né? Faz um desgaste maior na ponta aqui, ó, limpando melhor a ponta do ferro de solda, tá? Vem aqui, passo nele, tiro aquele excesso, limpo aqui com a espuma e ele fica bem clarinho aqui, ok? Nós temos também os modelos de pasta de solda, ok? Você tem pasta que te ajuda a soldar e pasta que te ajuda a dessoldar, né? Arrancar o componente. Pode ver que até muda a cor delas, tá? Você também tem um fluxo de solda que te ajuda também na limpeza da solda ali, do excesso, entendeu? Depois você avisa aí, se não tiver rápido, você me avisa. Não, tá tranquilo. Então vamos lá. Lente, tá legal, ó. Preciso soldar um componente convencional, onde esse não seja um componente SMD. Eu vou utilizar essa ferramenta que é chamado sugador de solda, tá? Então ele trabalha como se fosse uma seringa. Eu aperto aqui o êmbolo dele, na hora que eu destravo, ele faz um poder de sucção aqui, ele puxa, ó. Chega, ó, 100, agora na hora que eu tampar a ponta, ó. Ele chega, demora para subir. Então ele faz o que? Ele chupa a solda ali, limpando a área para que eu solte ali o pino. Eu utilizo muito esse aqui para extração de capacitores, para troca da parte dos pentes, né? Da conexão aqui da central. Ah, quebrou um pino, tem que trocar todo esse pente, tem que ir ali um por um. Isso aqui é uma ferramenta básica, né? Simples, mas existe no mercado hoje totalmente eletrônica, né? Você vai ali, ela já esquenta e já suga a solda, tá? As que eu testei, eu em particular não gostei, mas tem amigos meus que gostaram bastante. Mas eu em particular não gostei, tá? Pincel, gosto de utilizar o pincel. Aqui eu tenho álcool isopropílico, que é justamente para limpar aquele excesso do estanho que fica ali no momento em que você solda, tá ok? Então é importante você estar sempre higienizando ali a área que você está trabalhando, tá? Voltando aqui no soldador, quando você compra, ele vem assim, ó. Aí você vai lá no cara da eletrônica onde você comprou e você compra o que eles chamam de camisinha, né? Que você vem aqui, aquelas mangueirinhas de soro, né? De silicone, ó. Eles cortam,
você coloca aqui, ele te ajuda no processo de sucção, tá? Porque a ponta do sugador, ela é muito rígida. Aí essa borrachinha ajuda na flexibilidade aqui, ó, melhora mais para você conseguir aumentar a área de sucção da placa, tá bom? Então nós falamos isso aqui. Nós temos aqui, ó, essa aqui é a fita de alumínio, né? Ou a fita de alta temperatura. Qual que é a vantagem dessa fita? Se eu for soltar um componente aqui SMD com o meu soprador ali, a estação de retrabalho, e tiver diversos componentes, eu não tiver habilidade para poder trabalhar, eu consigo fazer o quê? O isolamento desses componentes ao redor do componente ali que eu preciso extrair da placa ou até mesmo soldar. Assim evitando que eles saiam do local ou no processo de solda, onde a solda possa escorrer e fechar curto entre eles, e na hora que eu montar sem ver eu posso acabar danificando de forma irreversível a minha central, ok? Então basicamente é isso que eu queria passar para vocês, né, relacionado a ferramentas, né? Como eu falei, existem diversas, hoje nós temos ferramenta que até uma tinta que solda, tem pasta de solda, enfim. Tem muita coisa no mercado hoje, mudou bastante. Agora o que você precisa se atentar poxa, eu vou usar isso, vai gerar solda fria, realmente vai dar a aderência que eu preciso? Então você tem que tomar bastante cuidado relacionado a isso, porque a solda não adianta nada você ter o melhor programador do mundo, programar uma memória, tudo certinho, fez o arquivo certinho e errar na solda. Todo o seu serviço vai por água abaixo e dependendo do seu erro você chega a perder até a central ali, que você, dependendo do modelo de carro, pode levar um prejuízo muito grande, ok? Então trouxe aqui um modelo de central, trouxe diversos, né? Eu quero atuar primeiro aqui, eu vou soltar aqui, utilizar o sugador, vou escolher um componentezinho aqui, vou soltar um capacitor desse daqui, ó. Tá? Eu vou precisar, outro detalhe, tá? É sempre interessante você ter algumas ferramentinhas, essas pinças, por exemplo, para você segurar o componente, ó. Você tem diversos modelos aqui, ó. Você tem esses, seria tipo uns guiazinhos, né, que você consegue, ó. Isso aqui você consegue direcionar os componentes, né? Você tem que lembrar que você vai estar, por exemplo, a estação de retrabalho ali, para mim soltar alguns componentes, eu coloco ela a 350 graus. Imagina você enfiar a mão nessa temperatura, né? Vai se machucar. Então você tem que utilizar uma pinça dessa daqui para segurar o componente, né? Essas aqui eu consigo guiar, consigo reparar, lixar uma trilha. Enfim, são ferramentas boas, né? Bacana de você ter aqui para trabalhar. Então eu vou soltar aqui agora, vou fazer um trabalho de solda aqui, né? Soltando aqui primeiro um capacitor convencional, né? Sem ser SMD. Eu só mudar a placa que está aqui. Outro negócio bacana, hein? Olha que basezinha legal. Com essa base aqui eu consigo colocar a placa. Tá vendo aqui? Eu regulo de diversas formas, ó. Regulo aqui a altura, regulo tudo, ó. Tudo direitinho, ó. Tem regulagem para tudo. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar a placa, tem aqui esse capacitor, vou soltar esse capacitor aqui agora, esse daqui. Então vou virar a placa aqui, marca a posição das perninhas dele. Deixa eu só apoiar a placa aqui, regular direitinho. Enquanto eu vou regulando aqui, ó, é aquela hora que você dá um like aí no canal, chama aquele teu amigo que está dormindo. Aqui, vamos prender. Ok. E você para ver, essas ferramentas não são ferramentas tão caras, tá? Com exceção das estações de solda de retrabalho, mas um ferro de solda convencional, você trabalha tranquilamente, ok? Então, agora eu tenho aqui, tá o componente aqui certinho, ó, e nós vamos arrancar ele nesse local. Então vem aqui, eu vou utilizar somente o ferro de solda, a própria solda e o sugador de solda, tá? Eu venho aqui, eu vou aquecer. Ó, pode observar que a solda amolece, mas a cor da placa ela não muda, ó, só fica o estanho ali mesmo. Se eu vier aqui agora com o soprador, ó lá, já vai ficando vai ficando uma espécie de um buraquinho aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou pegar aquela pinçazinha, né, que eu mostrei para vocês. Essa daqui, deixa eu pegar um outro aqui que tá mais bacaninha. Eu preciso descolar aqui a perninha agora, ó. Colei, beleza, vem aqui agora, opa,
Detalhe, é engraçado que você usa a própria solda aqui, ó, para limpar, para tirar a solda. Olha que legal isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu jogo o excesso de solda e agora vamos aqui, ó. Pronto. Componentezinho saiu perfeitamente, ó. Sem quebrar, sem danificar, tá? Se você olhar aqui, a trilha tá bacana. Deixa eu colocar assim que aí fica melhor para você pegar, não fica? Tá vendo aí, ó? Saiu inteirinho, ó. Então você viu a importância de ter o sugador e a solda na temperatura correta, ó. Eu vou tirar aqui a placa agora. Soltar ela aqui agora. Pronto. Deixa eu olhar do lado de cá, ó. Saiu lá sem quebrar a trilha, ó, sem arrebentar a trilha, ó. Tá vendo? Então essa é a importância de você dominar o trabalho de solda. Olha que legal, você for ter que tirar esse... Vou começar um processo aqui, por exemplo. Ah, não, eu preciso trocar aqui esse conector, né? Comum demais a gente ter que trocar ele, principalmente pelo fato de quebrar pino. Tá aqui, ó a solda. Com a própria solda eu vou amolecer. Aqui, ó. Aí já começa a tirar o excesso da solda, ó lá, que legal. Tá vendo? Tem nesse aqui menorzinho, ó. Aqui, a solda vai soltando, ó. O pino fica solto, ele não fica mais preso na placa, ó lá. Então aqui, nesse processo aqui, ó, tem que soltar um por um desses pinos aqui, tá? O sugador, você está trabalhando com ele, você pode abrir ele aqui também, ó. Ó, aqui como é que fica, ó. Ó o tanto de solda que tem aqui, ó. Só desse tantinho que a gente usou, ó. Tá vendo? Então ele tem a mola, ele tem esse êmbolo aqui dentro, ó. Ó que legal, ó. Ó a solda onde ficou aqui, ó. Tá? Começou a ficar ruim, você tem que abrir ele, tirar todo esse excesso de solda, ó, arrancar todo esse excesso, tá vendo? Para você poder conseguir trabalhar com a sua ferramenta, ó. Ó o tanto, ele vai grudando aqui, ó, tá vendo? Vou montar aqui pra gente, depois eu dou mais uma geralzinha nele, pra gente ganhar tempo. Aqui, ó na ponta aqui, ó na ponta aqui, como é que fica, ó. Tirar, ó. Ainda tá preso aqui, ó. Bacana, né? O tanto que ele é forte. Beleza? Então isso aqui é para me fazer um trabalho de solda convencional, tá? Eu vou soltar aqui. Soltar essa placa aqui. Na verdade, eu vou só virar essa placa de lado. Eu vou utilizar ela mesmo para mostrar para vocês outro trabalho de solda bacana, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui que eu preciso soltar uma SOIC, que é parecido com esse drive aqui, ó, tá? Eu tenho duas formas de soltar. Eu posso soltar tanto com ferro de solda, eu tenho habilidade para isso, como com soprador. Mas no caso eu vou utilizar a estação de retrabalho ou soprador, né, para mostrar para vocês como é que ele funciona, tá ok? Se você observar aqui, ó, ao lado aqui é o tanto de resistor e capacitor bem pequenininho, como eu brinquei com vocês no início do vídeo, ó. Olha o tanto de carrinho aí próximo a ele, ó, tá vendo? Então agora eu vou ligar aqui o meu soprador, tá? O áudio pode ficar um pouquinho comprometido por conta do barulho, tá? Aí eu tenho aqui, ó, vou regular o ar, vou esperar ele chegar na temperatura que eu quero, beleza? E agora eu vou soltar esse componente aqui, ó, tá pegando legal aí? Vou soltar esse drivezinho, esperar só chegar na temperatura que eu quero. Agora tá com 223 graus e eu tô querendo 350 graus, tá? Beleza, tá aquecendo. Aqui eu já seguro com a pinça, ó, e vou aquecer só as perninhas do componente, ó. Só onde vai, de fato, a solda. Não que ele não vá aquecer o restante, aquece. Porém, aqui, tá fora. Pode ver que os outros componentes estão todos no local, entendeu? Ah não, Pablo, mas eu não tenho essa habilidade. Como é que eu faço? Você pode vir aqui, ó, pegar a fita térmica aqui, ó. Só usar como exemplo aqui, tá? Colocar aqui. E eu vou circulando
né, ao redor do componente, ó. Só trocar aqui, só um minutinho. O troço gruda mesmo. Tá vendo? É uma espécie de um adesivo. Ela é um adesivo, né? Então tá aqui. Eu vim aqui e vou protegendo ao redor dele, ó. Olha que legal. Aqui. É mais ou menos aqueles médicos, né, que vai fazer aquelas pontes de safena lá, aqueles negócios que abre o cara, deixa só o buraco mesmo onde vai fazer a operação. É quase que isso que você tem que fazer, ó lá. Protegi, ó. Ficou bacana. Com isso daqui, não tem perigo, ó. Se eu passar o ferro aqui, ó, não vai estragar nada. Ok? Então agora eu vou voltar com esse componente, eu vou soldar. Tem pessoas que gostam de utilizar o próprio soprador para soldar ali, só que a chance de você ter solda fria dessa forma é muito grande. Então eu recomendo você utilizar o próprio ferro de solda, tá ok? Então como é que eu faço aqui? Ó? Venho aqui, limpo a ponta do ferro de solda, ok? Vou jogar um pouco de solda aqui na ponta do ferro, nada excessivo para não ficar pingando na placa, tá? Volto aqui com o componente, ó. E agora eu aqueço aqui, ó. Olha que legal. Só pegar, beleza. Pronto. Aqueço agora do outro lado. Vou soldar do outro lado. E aqui, as 4 perninhas de cada lado, eu preencho, tá vendo? Sinto o componente encaixando, eu pressiono ele aqui, ó. E aqui eu posso extraindo. Aí eu posso utilizar aqui, a solda. Desculpa, a pasta. Deixa eu só abrir a latinha aqui que ela grudou. Eu posso utilizar aqui a pasta, fluxo de solda, ou simplesmente, unicamente, o próprio ferro de solda. Aqui, como eu falei para vocês, ó, tem hora que você usa a própria solda para ela te ajudar a limpar. Olha lá, aos pouquinhos já vai saindo, ó. Tá? No caso, quando vai soldar nesse modelo aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu gosto de tirar como é que eu vou falar para vocês? A placa para mim poder fazer o trabalho com ela. Aqui porque ficou torto. Vou virar aqui agora, a gente soltar do lado de cá. Aí, aos pouquinhos vai arrancando aqui, ó. Eu posso usar a solda ou não, né? Se você já tem habilidade. Ok? Aí a hora que você pega a lupa, vê aqui. Ficou mega ultra power torto, mas eu quero mostrar para vocês que é possível soldar, ó lá, ó. Ficou torto o componente, não usei a lupa. Tá vendo que as soldas ficaram próximas, não ficaram grudando uma na outra. Ok? Então trabalho de solda é algo de extrema importância e necessidade para um profissional que trabalha no segmento eletrônico, seja eletrônica de TV, de rádio, né? No nosso caso, para quem trabalha com a eletrônica de centrais automotivas, ok? Aqui eu peguei, são sucatas, né? Fiz aqui um vídeo para a gente tornar o mais rápido possível, tá? Mas no caso de um trabalho desse daqui, é alinhar o componente direitinho e tal. Terminou, utilizar aqui, ó, venho aqui, utilizo aqui o álcool isopropílico, ó, né? Limpo aqui a parte aqui do componente, ó. Você faz a limpeza certinho, tira, né? Não esquecer de remover aqui a fita térmica, né? Até pelo fato que ela é de alumínio, se você alimentar ela, você vai com certeza fechar um curto entre os componentes. Ok? Então, turma, é isso que eu queria mostrar hoje para vocês, tá ok? A gente no decorrer desses vídeos vai mostrando mais técnicas de solda, tudo, componentes mais complexos, mas enfim, meu objetivo era te ajudar no sentido de você entender as ferramentas e como é feito todo um trabalho de solda, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado, continue a nos seguir e até o próximo vídeo. Um grande abraço!